Fala pessoal, estamos aqui em mais um Anamidcast. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Neves, CEO e fundador da Vitamina Web e também fundador e atual presidente nacional da Anamid. Estou aqui com um dos nossos associados, que é o Jamir, que é CEO da African Dev, para bater um papo muito legal sobre a experiência dele de empreender aqui no Brasil e algumas oportunidades que ele identificou. Esse canal, esse podcast é para trazer aculturamento de mercado, informações relevantes para você que é contratante, para saber as melhores práticas de mercado e potenciais soluções, e para você que é fornecedor de serviço, sempre tem uma forma de melhorar na sua empresa, na sua agência, né? E contar com novos parceiros e soluções aí para potencializar seu negócio. Então, fique esperto aqui e acompanhe o nosso cast. Jamir, muito obrigado pela sua presença. Fico feliz. Para quem não sabe, Jamir atualmente, pelo menos, está com sede em BH. Isso. Né? Estava no Hackathon, né, que foi em... Agora, em Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Isso. E está aqui especialmente para o nosso podcast, então fico muito feliz de ter você com a gente aqui. Uhum. E, Jamir, eu queria que você apresentasse um pouco sobre o Jamir, né, sobre a African Dev, né? Uhum. E, cara, depois de se apresentar, me conta por que você veio parar aqui no Brasil. Para quem não sabe, o Jamir não é daqui, né? Vamos lá, primeiramente prazer estar aqui, poder conversar com vocês, com você, Rodrigo, porque o Rodrigo foi um dos caras que realmente meu negócio existe, foi principalmente uma das coisas por causa de você, mas posso contar isso aqui mais para frente. Então, eu sou o CEO, fundador da African Dev, né? E a African Dev é uma empresa que ela faz, né? Ela conecta programadores africanos a projetos aqui no Brasil. Mas a história da African Dev, ela veio muito mais por causa da minha sempre intenção de querer ser empreendedor. Nessa vibe muito de querer ser empreendedor, aí que meio que entrou o Brasil na jogada de vir para o Brasil. Antes, eu sempre fui... até parece que eu sou mais velho, mas só tenho 26 anos. Então, cheguei no Brasil em 2017. Então, nós somos bem... A minha mãe veio para o Brasil, gostou do Brasil e falou, Marcos, você pode vir para o Brasil. Então, minha mãe veio para o Brasil... Parênteses, Marcos Jamir, tá bom? Isso. Minha mãe veio para o Brasil, ela gostou muito do Brasil e falou, acho que você pode vir para o Brasil, é uma opção para estudar. Antes, eu achava que ia fazer medicina na China, nada a ver com o que eu faço hoje, tipo assim. Porque em Cabo Verde... Você ia fazer medicina na China? Isso. É porque Cabo Verde, quando você é um bom aluno, né, o governo, tanto as suas famílias, o seu familiar, começa a te incentivar a estudar fora. O governo investe para você estudar fora. Por exemplo, eu vim estudar aqui fora, em Brasil, com bolsa do governo. O governo paga para eu estudar e eu tenho que retornar. Uma das lógicas é sempre você retornar para entregar para o seu país o que você conseguiu, a oportunidade que o seu país deu para você. Então, eu vim estudar aqui no Brasil por causa dessa mãe. A minha mãe falou, vem estudar fora, vem estudar aqui no Brasil, é um país muito bom, dá para andar na rua. Só para ter noção, quando minha mãe veio para o Brasil, ela levou assim, dá para andar na rua aqui no Brasil. Igual que o pessoal pensa da África, acha que eu acordo, tenho um leão, um elefante em frente da minha casa. Então a gente achava também que o Brasil também era um lugar com alta criminalidade, que não dava para andar na rua, mas a minha mãe veio, ela destruiu isso. Ela falou, Marcos, não, é um país bom, com ótimas universidades, vem estudar aqui. Aí eu não estava mais gostando da medicina, de ser médico, eu falei, vou vir fazer algum curso aqui no Brasil. Só que eu queria fazer um curso que não existia em Cabo Verde. Então aí que começou. Aí eu encontrei engenharia de produção. Não existe em Cabo Verde engenharia de produção. Aí eu falei, acho que é um curso que faz sentido vir fazer hoje no Brasil. Aí candidatei. Antes não candidatei para BH, candidatei para Juiz de Fora e Uberlândia, porque eu queria cidades menores. Na minha cabeça cidade menor, mais tranquilo, menos criminalidade. Porque eu vim de um país de 500 mil de habitantes, de uma cidade de 10 mil pessoas. Então, para mim, quando falava um país ou uma cidade de milhões de pessoas, eu falava, acho que não é para mim. Então, eu prefiro ficar numa cidadezinha aí. Então, mas só que parar em BH, que eu descobri que a UFMG é uma das maiores universidades do Brasil. Aí foi acontecendo meio que a minha história aqui no Brasil, entendeu? Entendi. E quando você se formou aqui com... Você se formou em engenharia de produção? Isso, eu fiz engenharia de produção, formei. Você se formou. Você chegou a voltar para... Ficou um tempo de novo em... Para Cabo Verde? Para Cabo Verde, não? Eu nunca cheguei a voltar para ficar lá. Fui para Cabo Verde várias vezes, tipo férias, porque eu queria pegar o máximo de experiência aqui no Brasil. E... tipo assim, estágio, trabalho mesmo. Eu queria, tipo assim, quando eu fosse para Cabo Verde, ir para Cabo Verde como um profissional já maduro, um profissional já com ideias prontas. E eu queria realmente empreender. Não sabia o que eu queria fazer na época. Uma das minhas primeiras ideias que eu tive era criar um banco digital. Eu até falo que eu achava, naquela época, eu peguei bem no início da Nubank. Falei, vou criar um banco digital em Cabo Verde. Tipo assim. Só que na minha cabeça, banco envolvia só a parte do aplicativo.
Então eu falei, bem... Não a parte financeira por trás, isso. né? E a parte financeira que era o mais difícil, porque para você ter um banco, você tem que ter um crédito enorme, a legislação é enorme, para você derrubar os bancões. Então tipo, eu falei, é só fazer um aplicativo, as pessoas vão começar a usar mais. Aí eu fui estudar mais a fundo, vi que era impossível eu, com meus fundos ou com o dinheiro do meu familiar, criar algum banco. Então meio que eu tirei essa ideia da cabeça e falei, mas acho que eu consigo criar alguma startup. Aí eu comecei a trabalhar em startup para saber como que funciona, ver se eu consigo tirar alguma coisa pronta no Brasil para levar para Cabo Verde. Então aí começou o meu mundo mesmo em iniciar em startups, entendeu? Entendi. Eu tive uma felicidade de conhecer o Jamir aí, nesse contexto, num momento que a gente estava precisando expandir a equipe na nossa empresa, Vitamina Web. Eu não lembro se você foi antes ou depois de que você se associou à Anamid, que a gente se conheceu. Eu já era associado na outra empresa. E foi acho que foi numa... Foi num evento, né? Você veio um evento em São Paulo, não foi? Isso, não foi antes. Você fez um evento online. Online? Isso, estava um evento online, todos os associados, aí que você falou para todos os associados explicarem um pouco do negócio. Ah, exatamente. A gente fez a Anamid, ela promove vários encontros e oportunidades dos associados se conhecerem. E em um determinado momento, a gente fez um evento online, onde tinha uma rodada, né? Todo mundo falando um pouquinho o que fazia. Foi nisso aí. E nessa, o Jamir, ele explicou um pouco mais do negócio, né? Que ele estava fazendo, porque... que era uma divisão, na verdade, né, Jamir? Depois virou, né? Porque estava em outra agência. Outra empresa. Que era uma agência, né? Isso. Só que o Jamir, ele estava encabeçando naquele momento uma divisão de negócios que virou a African Dev. Era bem no início da African Dev. Era bem no início, né? Isso. E o que é isso, tá, gente? Eu, como empresário, né? E também fazendo 21 anos aí, minha empresa no mercado, a gente tem que sempre estar olhando oportunidades ali, né? E a gente chegou um momento que a gente percebeu, né, numa época, que os bons desenvolvedores que a gente gostaria de ter no nosso time, eles estavam indo para fora, trabalhar para fora. E a gente tava com uma deficiência de contratar bons desenvolvedores, né, a um preço justo, né, para fazer parte do time, né? Hoje, muitas das pessoas que acabaram até trabalhar fora até regressaram para a nossa empresa, porque não é tão simples, né? A cultura, a exigência lá fora é bem diferente aqui no Brasil, né? E nesse cenário, né, o Jamir falou assim, Rodrigo, eu tenho aqui, eu consigo alocar profissionais de vocês, né, profissionais africanos, né, que são bem capacitados e que, né, não vão ter a trava do idioma, porque Cabo Verde, ele fala português, um português de Portugal, mas já não tem essa trava, né? Com certeza. Que é uma coisa que, quando eu testei lá atrás de fazer alguns projetos, né, de tecnologia e contratar os indianos ou empresas de fora, né, cai-se muito na problemática de briefing, escopo, comunicação, porque chega um momento que a coisa trava. E a comunicação é tudo, né, para isso, né? E nesse caso houve um avanço nessa relação. E a gente começou, acho que com um dev, e a gente hoje em dia nem sei quantos que tem muito mais aí. Isso. E foi uma grata surpresa, né? E como toda relação, teve que azeitar, né, Jamir? O que acontece, eu gosto muito do nosso início de parceria, né? Porque era bem... Eu lembro, eu falei pro Rodrigo um pouco sobre o meu negócio, o Rodrigo falou, me chama. Tipo assim, você já falou isso, ó. Pega meu número, me chama depois no WhatsApp, né? Você já mandou o seu contato, pode chamar depois pra gente conversar, porque você tem interesse nisso. Aí eu te chamei, aí você já trouxe a demanda que você estava precisando, era Laravel na época e outra linguagem de PHP, já esqueci. É WordPress também. O WordPress ainda tinha mais um, que era bem difícil. Coordinator. Aí eu falei, tipo assim, só que eu já conhecia um pouco do Rodrigo, eu ficava muito assustado como que se eu conseguisse atender o Rodrigo, eu acho que eu conseguia atender quase todo mundo. Eu falei, porque o Rodrigo já tem uma autoridade no mercado, então se meus programadores forem bons e o Rodrigo gostar dos meus programadores, eu falei, acho que eu consigo usar como case, eu consigo, até pela comunidade Anamid, que todo mundo, de certa forma, é referência. Até fechei alguns contratos depois por causa disso. O cara falou, quem é referência? Eu falei, Rodrigo. Cara, então já ficava bem tranquilo, entendeu? Então, só que naquela época eu fiquei muito... Quem eu vou encontrar? Quem vai ser o melhor desenvolvedor para colocar no projeto do Rodrigo e dar bem, entendeu? Então, mas aí a gente começou como um profissional, eu lembro, na minha lógica era começar com um, ficar pelo menos 2, 3 meses, aí algumas semanas depois o Rodrigo já pediu mais um, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir atender uma pessoa que eu sei que tem projetos que são exigentes, que vão precisar dos melhores programadores,
E, tipo assim, para mim, quando a gente foi depois de janeiro, fevereiro, que a gente tinha mais pessoas, já tinha acho que 4 pessoas já trabalhando com você, eu falei, velho, eu acho que é o momento de eu ir pro mercado. Porque antes eu estava muito acanhado. Então, tipo, quando eu falei, velho, eu consigo atender o Rodrigo e o pessoal tá lá. Antes já tinha alguns clientes, mas eram uns clientes mais pontuais, 1, 2 programadores, mas consigo entender uma empresa que é mais renomada, uma empresa que eu consigo usar e alguém consegue conversar com o CEO e o CEO fala, velho, realmente os caras são bons, porque as outras empresas que eu alocava os programadores, às vezes o CEO não era programador. Então, tipo assim, era um CTO para um sócio, por exemplo, mas você é o CEO da Vitamina Web e você também tem a capacidade técnica para falar se o cara é bom ou não. Então, para mim, isso aí foi o momento que eu falei, velho, faz sentido. Então, foi nesse momento que eu falei, velho, eu acho que eu vou para o Web Summit Rio, sim. Eu acho que o negócio tem sentido. Tipo, se foi naquele momento que realmente eu acho que a Ficandev, tipo assim, me deu aquela motivação e falou, velho, se eu consigo convencer o Rodrigo, ele hoje tem 4 programadores meus. Claro, a gente teve os percalços, né, tipo assim, no início, mas, tipo assim, os caras estão lá. E se ainda continua com os profissionais de Cabo Verde, é porque os outros clientes também vão conseguir e continuar com os nossos desenvolvedores, entendeu? Ó, gente, só para deixar bem claro, eu sou muito legal, tá? Vocês conseguiram atender o Rodrigo, mas eu sou muito legal, viu? Mas, realmente, percalços acontecem nas relações comerciais, é uma coisa que é até interessante a gente falar sobre isso aqui. Quando você vai começar uma parceria, você tem que estar aberto, né? De escutar um bom feedback e também dar um bom feedback, né? E dar o feedback. Eu acho que assim, se a gente não conversasse, né, Jamil? Se eu não falasse assim, cara, tá ruim, não tô gostando disso aqui, isso, aquilo, outro, e não tivesse uma receptividade da sua parte de receber o feedback e tentar contornar algumas situações, talvez, se eu não desse feedback, eu ia sair e você não sabia por quê. Que é muito ruim, entendeu? Às vezes você não teve chance de arrumar. Isso, né? Não, isso é muito bom, porque você nos deu a oportunidade de arrumar. Então, se você não chegou e falou, não, o Marcos está ruim, não quero mais não. Você chegou e falou, Marcos, tem esse ponto bom, esse ponto ruim, vamos resolver esses pontos ruins? Então, isso eu acho muito legal da sua parte. E daí, o legal, assim, lógico, tem a questão de o cliente dar o devido feedback, entendeu? Às vezes, ok, mais duro, não importa, mas o feedback tem que ser dado, né, com a possibilidade, né, de ser consertado alguma coisa. Isso. É muito ruim quando acontece algum... Porque o CEO, às vezes, ele não está na operação. Às vezes a equipe executa alguma coisa, né? Ou a profissional executa uma coisa na ponta e você não está sabendo. Isso. Né? E você fica refém, né? Agora, se você tem a chance... Agora, a partir do momento que você recebeu a chance, né, do feedback de consertar algo... aí a bola tá contigo. Aí você tem 2 alternativas, ou realmente consertar ou não consertar, entendeu? No caso do Jamir, ele sempre recebeu o feedback de uma forma muito proativa e sempre conseguimos costurar as coisas da melhor maneira possível e até hoje mantemos uma parceria. Nós temos vários profissionais contigo, e inclusive profissionais próprios também, e todo mundo de uma sinergia muito legal e muito bacana, entendeu? E tenho certeza que é uma parceria que vai continuar de muito longo prazo ainda, né? Então, assim, dá uma boa dica aqui para o nosso podcast, né? Dê feedback para os seus parceiros e você, como parceiro que recebeu um feedback, escute com atenção, entendeu? Isso. Sempre tem algo bom para tirar disso. Com certeza, com certeza. E depois dessa etapa aí, quando você foi pro mercado, foi pro Web Summit que você falou e tudo mais, e como é que você conseguiu resolver a questão de capilaridade do seu negócio, de conseguir mais programadores e tudo mais? Que é um desafio, hein? É porque como Cabo Verde, tem noção também meio do território. Cabo Verde é um país de meio milhão de habitantes, então é um país pequeno, de certa forma. É um Cabo Verde que hoje é uma API que tem aproximadamente 300 programadores, então também o mercado, de certa forma, é bem pequeno. Mas o governo tem trabalhado muito bem nisso. Então, os programadores que estão hoje em Cabo Verde são programadores muito bons, tecnicamente. Então, são programadores que conseguem entender. E também o governo está trabalhando com essa nova geração de programadores. Então, formando mais gente. Formando mais gente. Por exemplo, o governo sempre formou em programadores antes da pandemia. Não foi uma coisa, a pandemia veio e vamos formar. Não, antes da pandemia o governo já investia nisso, já capacitava algumas pessoas com bootcamps mesmo. Então isso era algo que já existia na gente há muito tempo atrás. Então o governo só deu continuidade agora com uma larga escala. Então isso foi muito bom. E também, querendo ou não, no início do meu projeto eu não queria ter todo mundo como cliente. Porque eu percebi que se eu tivesse muito cliente, muitos programadores, eu ia manchar o nome, né? De certa forma, quando você começa a atender várias pessoas... Eu ia parar no hospital. Ou isso também. Porque realmente, tipo assim... Então, meio que eu falei, velho, quero atender no máximo... Hoje eu tenho 16 empresas, né? Como cliente. Então, eu quero atender no máximo 16 empresas. Se cada empresa tiver 2, 3 programadores, eu acho que é um número bom. A gente consegue empregar muita gente e é um número bom.
Aí agora eu estou numa sequência de ir a outros países da África, como São Tomé e Príncipe, Moçambique. Eu vi que tem programadores capacitados nesses outros países. Então hoje eu estou com quase 2.000 programadores mapeados que podem vir trabalhar em projetos aqui no Brasil. Mas mesmo assim, por que você fala, Marcos, por que você não deu um passo ainda maior ainda, para ter mais programadores? É porque eu como gestor, eu percebo que eu não estou capaz de lidar com, por exemplo, hoje tem quase 40 programadores trabalhando comigo. Eu não sei se hoje eu estou capaz de ser o gestor. Chega um momento, né, Jamir, que a gente precisa não apenas expandir, né? Você começa a ter necessidade de ferramentas de controle, né? Isso. Né? E a expansão, ela é muito boa, né? Eu tive uma época na Vitamina Web que a gente crescia 80% ao ano, 70% ao ano, sabe? Lógico que vai diminuindo, né? Mas a gente crescia absurdamente. Chegou eu não cheguei a parar no hospital, mas fiquei quase parando no hospital porque, cara, era tanto projeto e eu já cheguei a ter... Putz, eu cheguei a ter quase 50 pessoas trabalhando comigo assim, presencial, né? Quando você fala de 40 programadores, estão alocados em projetos específicos e tudo mais, você não tá vendo os caras, né? É mais né? tranquilo, não, realmente. Imagina 50 pessoas dentro de uma empresa, né? Lidando com situações diversas ali, porque, cara, tem... situações profissionais, mas pessoais também, de relações humanas, né? Tem muita coisa para lidar. Então chega uma hora que a gente cresce, se a gente não crescer de uma forma organizada e estruturada, né? Isso. A gente vai se perdendo no meio do caminho aí, né? Não, mas realmente, o crescimento também, eu acho que é muito isso que falta para mim. Falta uma maturidade ainda como gestor, para eu conseguir dar um passo ainda além, por exemplo, de chegar a ter uma empresa de 100 programadores trabalhando. Igual você falou. No meu caso, eu ainda fico longe do projeto, então eu estou mais só com o profissional, mas ainda são, quando eu, por exemplo, como que eu vejo quando tem muita gente? Quando eu vou fazer em Cabo Verde, faço um jantar com os programadores lá na minha casa, uma feijoada tecnológica, eu vejo 40 pessoas, eu falo, velho, é muita gente que você tem para tomar conta. Então imagina você, no seu caso, que tinha que tomar conta, você tomava conta do projeto, né? Então realmente não é fácil. No seu caso tem uma vantagem, né? Porque quem toma conta do projeto não é você. Não. Né? Você só aloca o recurso. Né? Já é uma grande vantagem. Mesmo assim dá trabalho, cara. Não, assim dá trabalho. Se lida com pessoas, né? E conta um pouquinho sobre Cabo Verde, cara. Como é que é viver em Cabo Verde? O que acontece? Cabo Verde, eu falo para todo mundo, assim, quem for para Cabo Verde normalmente, acho que não vai querer voltar. Porque qual é a diferença que eu acho entre Cabo Verde e Brasil? O Brasil é um país muito bonito, mas eu acho que o Brasil, algumas coisas bonitas ficam muito longe. Então, você quer ir para uma praia, por exemplo, aqui no Brasil, às vezes você tem que ir lá no Maceió. Então, tipo assim, algumas praias são muito longe uma das outras. Então, o que é bonito fica muito longe. Cabo Verde, o que é bonito fica muito perto. Por ser um país pequeno, são 10 ilhas. Eu quero hoje ir para uma praia muito bonita. Você vai para uma Ilha do Sal, que é 30 minutos. Quero ir para fazer um trem mais turístico, andar de vulcão, por exemplo. Você tem um vulcão lá também muito perto, entendeu? Você quer subir montanha. Tudo é muito perto. Então, eu acho o legal de Cabo Verde é isso. É bonito, é muito perto, e é um país que tem uma segurança muito boa. Então, por exemplo, dos países da África, é um dos países mais estável politicamente, então nunca teve um golpe de Estado, isso é uma coisa boa. Então, uma coisa que eu acho que, tipo assim, para você, por exemplo, como negócio, pode ser uma coisa interessante. Ir em Cabo Verde, criar uma sede de uma empresa, por exemplo, que foca em atender empresas na África, por exemplo. Tem vários países da África que falta ainda essa coisa de digitalização, né? Então, é até um desafio para você pensar no Manami de África, por exemplo. Ou Manami de África lusófona, só que a parte da África fala português. Aí que vai espalhar, né? Aí vai facilitar bastante, entendeu? Desafio lançado, desafio aceito, entendeu? Eu adoro desafio assim, completamente doido. Mas mas assim, a gente tá com a Manami de Latam agora. Isso. Mas nada impede a gente ir evoluindo. Mas que nem você, expansão tem que expande, consolida, expande, consolida, porque senão a gente se perde no meio do caminho ali. Com certeza. Entendeu? E hoje, assim, nessa questão de gestão remota, que é o que você faz, qual que é a sua principal dificuldade que você tem nesse processo? Minha principal dificuldade, deixa eu ver. Hoje eu acho que tem a internet, hoje também em Cabo Verde, às vezes, não me ajuda muito. Então, tipo assim, quando eu falo, às vezes, de alguns profissionais meus, porque Cabo Verde, tipo assim, são 10 ilhas. Essa parte de ser 10 ilhas, cada ilha tem uma conectividade, uma ilha... A ilha principal, praia, é a ilha que o governo mais investe, então tem uma conectividade muito boa. Então tem as outras ilhas que não tem uma conectividade de internet muito boa, aí dificulta. E os programadores não querem estar num lugar, tipo assim, não quero ir para uma sede. Então, o meu problema, acho que mais geral é isso. O outro também é perceber porque eu estou muito longe. Eu acho que se eu pudesse passar mais tempo em Cabo Verde, onde que eu pudesse cada vez mais reforçar a comunidade,
reforçar a capacitação do pessoal. Acho que meio que isso que hoje está sendo. Eu, por ser Brasil hoje, só para ter noção, Brasil-Cabo Verde, a distância, se for em voo, em horas de voo direto, são 4 horas, mas hoje não tem voo direto. Então você vai para Portugal, você volta, então são 14 horas. A passagem média hoje está na casa de 10 mil reais. Antes a passagem média, o ticket médio para você viajar para Cabo Verde é 10 mil reais hoje. Antes era 2 mil reais. Então era facilmente você, por exemplo, como gestor, ir lá, conversar com o Luiz. Mas porque antes tinha voo direto. Tinha voo direto, hoje não tem mais voo direto. Meus amigos, vamos fazer voo direto para Cabo Verde aí, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, você podia ter um time em Cabo Verde facilmente, porque seria um voo de 4 horas. Voo de 4 horas é como sair do norte sul para o Brasil. Entendeu? Então, você podia ir lá facilmente, ver seu time, ter uma reunião aqui com o Luiz, todo o pessoal que trabalha comigo, rapidamente voltar para o Brasil. De certa forma, às vezes pode ser no mesmo dia, entendeu? No dia seguinte, no mesmo dia. Então, tipo assim, tem esses problemas hoje que dificulta. Mas não apenas isso, não apenas pelo tempo, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai para o Panamá, é uma viagem de 7 ou 8 horas, eu acho, né? Uhum. Mas é muito mais acessível, financeiramente falando. Isso. O Panamá e de volta deve dar uns R$2.400, mais ou menos. Então, barato. Pagar R$10 mil para toda vez que estiver aqui para ver o time, né? Coloca isso na conta anual, entendeu? Então, tipo assim, meio que se a gente pudesse ter uma conectividade também até marítimo ou aérea hoje melhor entre os países, ia facilitar bastante. Por exemplo, eu podia ir lá facilmente conversar com o pessoal. Ou, por exemplo, eu mesmo falar, Rodrigo, aqui, se a gente está fazendo essa pesquisa, está muito bom, a gente está disponibilizando vocês uma passagem, por exemplo, um dos gestores seus, ou nos cargos de liderança, ir para Cabo Verde, entendeu? Então, são coisas que a gente podia facilmente fazer. Então, só que a gente não consegue fazer porque tá inviável, entendeu? Tipo assim, acho que... E não tem outro direto para um país próximo de Cabo Verde para depois pegar um segundo avião? Tem opção Marrocos, mas tudo tá caro também. Não adianta. O problema é o preço. Tipo assim, o preço tá bem absurdo que o governo vai ter que resolver isso, mas acho que se tivesse isso, realmente ia resolver. Se tivesse uma comunidade tão perto do Brasil, Cabo Verde, véio, a gente ia expandir bastante. Os países iam ter uma relação melhor, tanto na parte não só tecnológica, mas na parte turismo e comércios também, entendeu? Varejo ia ser muito melhor, entendeu? Entendi. Muito bom, muito bom. E, cara, assim, hoje, o que você, como empreendedor brasileiro, né? Você conseguiu a cidadania brasileira já ou não? Ainda não. Tô quase casei para conseguir, mas desisti. Não, tô... Aí eu falei, acho que vai ser a documentação mais difícil que eu vou conseguir, vai dar muito trabalho depois. Mas ainda não, porque acontece, aqui no Brasil, para você conseguir uma documentação, você tem que ter uma cidadania, acho que indefinida. Você faz um visto, tipo um visto indefinido. Esse visto indefinido eu vou conseguir agora, porque eu ainda tenho meu processo de residência por causa da universidade. Porque eu fiz MBA, terminei meu MBA também no ano passado. Então, toda a minha renovação que eu fiz, nunca fiz renovação por causa do CNPJ. Sempre fiz renovação por causa da faculdade. Então, agora eu vou fazer uma renovação focado como CNPJ, que eu sou um empresário aqui no Brasil. Aí vão me dar aquele residência indefinida. Isso, aí a partir daí eu posso entrar com o processo para virar brasileiro, entendeu? Mas aqui para Cabo Verde tem necessidade de visto ou só passaporte? Não precisa. Só passaporte. Então, para vocês brasileiros, só passaporte. Acho que você vai pagar quando chegar no aeroporto, você ia pagar tipo uma taxa assim. Acho que a taxa é bem barata, mas você não precisa de visto. Não tem visto, entendeu? Entendi. Aí já facilita bastante. Né? Tipo assim, não, o Brasil e Cabo Verde, velho, é uma coisa que a gente tem que reforçar, tem que fazer a conectividade desses dois países, véio. Tem muito a dar essa conectividade entre os países em relação a negócio mesmo. Muito bom. E Jamir, hoje em dia, agora pegando uma informação oposta, né? O que seus programadores, né, sua equipe, dá de feedback sobre trabalhar com os empresários brasileiros, com a equipe brasileira? Entendi. O que acontece? Que quando eu converso com o pessoal, eu percebo que o pessoal fala que o brasileiro é muito mais animado, de certa forma, eles falam muito isso. O brasileiro, tipo assim, gosta muito de uma comunicação mais, tipo assim, mais familiar. Tipo assim, quando eu falo familiar, tipo assim, no Macau, por exemplo, os caras querem conversar mais. Às vezes alguns programas falam, Marcos, eu só quero entrar... Pegar o job e sair. Pegar o trabalho, fazer, tipo assim, quantas vezes tem que estar numa reunião, conversa. Às vezes o cara fala, estou entrando lá no Discord, os caras não estão conversando sobre o projeto. Estão lá conversando, assim, por exemplo, você pode estar programando, mas conversando sobre outras coisas. Os caras, às vezes, não gostam disso, mas isso eu acho que é muito questão cultural. Eu acho que a gente é muito mais objetivo. Então, o brasileiro, eu acho que a gente
de certa forma, por estar aqui no Brasil, também até acho isso muito legal. Você quer aquele calor, quer conversar, quer saber, entendeu? Quer saber, a pessoa é de onde, o que a pessoa faz, quer debater mais sobre a pessoa. Então, o pessoal, às vezes, por ser mais tímido ou por ser um programador, de certa forma, já é um cara mais acanhado, né? Imagina um programador africano que é um cara mais acanhado e mais objetivo, que fala pouco mesmo. Então eles falam sobre isso. Tipo, a diferença é muito isso, que o brasileiro realmente, às vezes, quer, por exemplo, conversar mais, quer saber mais, enquanto que eles, às vezes, são mais focados no trabalho, entendeu? Então, Entendi. é muito... A diferença é mais em relação a esse engajamento da comunicação. Porque eles, tecnicamente, falam que o barulho dos brasileiros que trabalham é muito bom, então, tipo, ser uma referência, o cara consegue explicar muito bem. O problema é mais esse engajamento e comunicação no dia a dia. A cultura sempre é uma questão que tem que ser muito bem trabalhada, né? Isso. E também a gente, como o pessoal, a gente respeita muito quando eu falo respeito, em relação a, tipo assim, a gente sabe muito bem o respeito e a intimidade, tipo assim, a gente sempre vai respeitar outra pessoa como, de certa forma, como o nosso superior, por exemplo. Essa pessoa é o nosso superior, por exemplo, vamos pensar, seu gestor é o superior. Então a gente nunca vai querer perguntar demais. Entendeu? A pessoa é meu superior, se é o senhor ou se é meu cliente. Tipo assim, a gente sempre vai respeitar, tipo assim, até um... Tipo assim, a gente respeita muito. Nunca... Às vezes você pode estar conversando aqui, por exemplo, com os caras que você trabalha junto, mas vocês podem estar bebendo junto. Depois, num after, por exemplo, entendeu? Bebendo e conversando sobre outras coisas. Lá a gente não, a gente tenta evitar isso. Entendi. Entendeu? Tipo assim, não, é meu superior, vou falar com ele só sobre coisas, por exemplo, do trabalho, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, a gente respeita muito mais isso. Uma coisa que eu percebo, né? E o pessoal também fala sobre isso, entendeu? Então ninguém bebe com você lá no Cabo Por Verde. exemplo, lá é bem pouco, velho. Tipo assim, só pra ter noção, quando o pessoal quando os alguns descobrirem que eu era mais velho, tipo assim, que eu era mais novo que a maioria, né? Eles ficaram tipo, velho, agora eu não vou te respeitar, tipo assim. Sério, alguns falavam, porque a maioria achavam que eu tinha pelo menos 30 anos. Quando eu falei pra eles que eu tinha 26 anos, os caras falavam, não, como assim? Não, tipo, só pra perceber, até o tempo, a idade que eles achavam que eu tinha, era um símbolo de respeito, entendeu? Então, por saber que eu não tenho 30, agora eu sou mais velho que você, Marcos, não vou te respeitar, não, tipo assim, meio que zoando, entendeu? Então a gente tem esse bom senso, a gente tem essa coisa de respeitar muito por causa da idade, por causa do cargo, entendeu? Eu acho que isso não é um demérito, né? É uma qualidade muito, muito, muito louvável, inclusive, né? Uhum. Eu acho que o respeito, né? A hierarquia, respeito, essas coisas são importantes para uma boa relação e convivência, né? Uhum. As coisas, acho que elas caminham um pouco melhor. É bom saber disso também, inclusive. Muito legal. Marcos, eu gostei demais de falar contigo hoje, cara. Acho que o pessoal também vai aqui nesse vídeo entender um pouco mais sobre os potenciais que eu estou tentando trazer isso para o associado, de olhar um pouco mais para fora do Brasil, né, sobre oportunidades que existem, né, e nós estamos num momento do mercado que precisa disso. A gente tem que ter um olhar diferenciado para o mercado digital, porque muita coisa vai mudar, entendeu? E é muito interessante ter empresas que nem vocês, associados assim, que de uma forma ou de outra estão nos ajudando a movimentar esse mercado digital brasileiro aqui. Então eu te agradeço demais. Você quer deixar algum recado para o público aí? Não, muito obrigado por estar aqui com você, Rodrigo. E uma coisa que eu acho que eu quero deixar é muito saber sobre... Vocês, empreendedores brasileiros, comecem a olhar para o continente africano, velho. Uma coisa que eu acho que... Eu estou meio que mudando a minha lógica sobre trabalho ou sobre missão de vida. Eu achava que a minha missão de vida é trazer cada vez mais talentos africanos para cá, para o Brasil, mas eu acho que agora não. Acho que a minha missão agora vai ser o quê? É o que pegar empreendedores brasileiros, eles começarem a ver sobre o continente africano como lógica de oportunidade de negócio. Porque tem várias pessoas, igual empreendedores incríveis, igual você, que têm negócios consolidados, que precisam ver para o continente africano e ver que existem oportunidades. Entendeu? Se a gente podemos trazer números, por exemplo, o continente africano é um continente que tem 1,4 bilhão de pessoas. Então, se você precisa escalar, tem pessoas lá para escalar. São mais de 50 países. Então, por exemplo, o continente mais jovem. Então, são alguns números que a gente precisa trazer para vocês, empreendedores brasileiros, começar a pensar, velho, como que eu posso crescer? E a gente vai falar, Marcos, não, mas a África é um continente gigante, tem vários países, não tem pessoas, por exemplo, que falam francês, não tem pessoas que falam inglês, como que eu vou para esse continente? Mas aqui, vamos focar então só na África que fala português, que é quase 80 milhões de pessoas. E a África que fala português, ele consome conteúdo brasileiro. Então, se você chegar lá, por exemplo, você chegar hoje em Cabo Verde, eu falar, não, Rodrigo é um CEO de uma empresa aqui no Brasil que emprega mais de 50 pessoas, já tem projetos, é o fundador da Namiri, que é uma das maiores associações do Brasil, todo mundo vai ouvir você como uma referência, uma autoridade. Então, você vai ser mais facilmente levar um negócio para lá. Você pode pegar um negócio que funciona aqui no Brasil e levar lá para escalar, para vender, para trazer soluções para os próprios países, entendeu?
Então, Muito acho bom. que muita lógica é muito isso, de vocês começarem a fazer isso. E parabéns, viu? Você é um jovem empreendedor, né? Já com grande maturidade, você tem grande maturidade já, porque empreender é um desafio muito grande. Então, você já é um empreendedor de sucesso, né? Que você continue com a sua escalada aí, né? E conte com a Anamid, conte comigo nessa jornada aí. Muito obrigado, viu, Marcos? Valeu. E para você que está nos assistindo, não deixe de seguir aqui o nosso canal e também a Anamid no Instagram ali, anamid.oficial. E até o próximo Anamidcast.